Olá pessoal, eu estou aqui hoje no Espaço Nutrição em Casa com a nutricionista Daniela Rocha para desvendar os mitos que tem por trás da introdução alimentar. Vamos juntos porque esses mitos estão na cabeça de muitos pais. Então, Daniela, existem mitos que estão aí por trás de um período importante da criança, que é a introdução alimentar. A gente sabe que hoje a Daniela, nós estamos aí no nosso terceiro vídeo, a Daniela já colocou que ela, como mãe, passou e experimentou com o João a experiência da introdução alimentar do BLW. Mas no dia a dia existem pais que fazem introdução mista. Então vamos trazer um pouquinho, Dani, essa verdade que tem atrás de cada questão e cada coisa que a gente vai desmistificando e pode auxiliar as mães, as famílias, que esse é o nosso objetivo aqui hoje. Eu, como odontopediatra, sabendo a importância de uma boa introdução alimentar, e a Daniela, como nutricionista, juntamos então os nossos conhecimentos para que a gente possa trazer para você o esclarecimento de algumas dúvidas. Bom, Karen, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns medos que geralmente os pais têm durante a introdução alimentar, e com esse conhecimento eu acredito que você vai ter muito mais segurança para atravessar essa fase com o seu filho. Num primeiro momento eu vou falar acho que de um mito ali, um medo que os pais têm em relação à introdução alimentar como um todo, seja ela tradicional, participativa, BLW, que é se a criança está comendo o suficiente. Essa é uma questão importante. E até 1 ano de idade, essa não vai ser a sua preocupação. Até 1 ano de idade, a experiência da introdução alimentar, ela tem muito mais a ver com a criança conhecer os alimentos, os sabores, a textura, enfim, do que se nutrir de fato através dele. A nutrição das crianças até 1 ano de idade, ela vai se dar através do ou leite materno, ou a fórmula. A criança, ela não precisa comer o suficiente, ela vai comer o quanto ela julga necessário para conhecer os alimentos, para ter ali a experiência da refeição. Então esse é um primeiro medo, uma primeira insegurança que você não precisa ter em relação à criança, principalmente no iniciozinho ali, principalmente quando ela está em introdução alimentar do BLW, que muitas vezes, o primeiro mês, a criança às vezes nem vai comer de fato, ela vai mais brincar com o alimento, manipular. E tudo mais. Isso. Dani, e outra coisa, o fato da criança colocar o alimento na boca e fazer careta, né? Levar a linguinha para fora e fazer uma carinha ou uma carinha que você não consegue entender. Como eu, como mãe, posso fazer a leitura dessa atitude da criança? Simplesmente ela está ali, de repente, experimentando uma mão e ela põe uma mão na boca e ela, de repente, faz uma cara e eu quero ler e saber o que está acontecendo, se ela está gostando, se ela não está. O que eu devo fazer nesse momento? A sua leitura ela está conhecendo algo novo e mesmo que esse algo seja bom para ela, gostoso para ela em algum ponto, ela vai fazer a gente fazer uma analogia com a gente adulto. Toda vez que a gente vai passar por uma mudança, mesmo sendo boa, a gente passa por um período de desconforto. É só nossa, mas isso daqui não é líquido e tem o sabor do leite que eu estava tomando até então. Mas no segundo, terceiro momento, às vezes ela vai descobrir que ela até curte muito mais se alimentar, enfim. Eu sempre gosto de trazer um aspecto positivo das questões. E eu sei que a gente já foi falando vantagens num outro vídeo, mas uma vantagem disso, de você continuar oferecendo os alimentos, é que em algum ponto a criança ela vai começar a diminuir muito até a busca pelo leite. Por mais que até 1 ano o leite seja a principal fonte de nutrientes, nesse período de início de introdução alimentar até a criança ir se desenvolvendo, fazer 1 ano, passado 1 ano, ela mesma vai te mostrar sinais de que ela está com fome e aí ela vai procurar o leite dela e aí ela vai até procurando menos o leite porque ela vai começando a curtir os alimentos e aí a gente não precisa se preocupar com aquela criança um pouco mais velha que às vezes a mãe fala, todo momento, em algum momento do dia ela toma leite. Hoje em dia, vou dar o meu exemplo com o João, ele raramente toma leite, mamadeira ao longo do dia. Ele toma uma no dia, nem quando ele acorda, porque ele acorda e ele já vai para o café da manhã. Então a criança ela vai conhecendo os alimentos,
essa primeira careta é mais tem alguma coisa diferente aqui do que, não gostei, não quero mais saber disso. Tem o momento dos primeiros dentes também, que tem tudo a ver que às vezes a criança pode ter uma seletividade direcionada e uma rejeição, mas que está ligado com algum desconforto, que é só um adentro aqui de um pediatra. Ótimo! Não, mas é perfeita a sua às colocação. Vezes as nossas angústias vão sendo diversas e a gente vai desmistificando também, observar a próxima... Aos 6, 7 meses, nós vamos começar a ter os primeiros dentinhos que são ligados com o corte do alimento, que são os dentes da frente. Agora, a grande, você quer complementar? Eu quero complementar que, além da careta, o volume do que a criança come, principalmente quando ela tem esse desconforto do início dos dentes, ele vai alterando ao longo da introdução. Então, às vezes, a sua criança começou a introdução alimentar lindamente, já participando e comendo, e aí, de repente, ali nos 8, 9 meses, um dos dentinhos para sair foi sofrido e ela tá com aquele desconforto, ela vai parar de comer. E aí você fala, gente, o que aconteceu? Eu acho que o BLW, alguma coisa assim, não tá mais dando certo. Vou começar a fazer pastoso e oferecer na colher. Não, fiquem tranquilos, a gente volta lá para aquele primeira questão que é, o que nutre a criança dos 6 meses até 1 ano é essencialmente o leite da mãe, a fórmula. Então, não precisa ter medo se a criança tiver essas idas e vindas de volume de alimentação, porque também isso é muito normal. Agora, algo que eu tenho certeza que todos têm dúvida é sobre o reflexo do engasgo. É algo que pega muito e que, às vezes, por interferências familiares, as famílias perguntam, mas como você vai saber que seu filho vai dar conta, vai engasgar com alimento, pode perder o ar? Então, o que se espera disso? Você como mãe, o que você analisou e você como nutricionista desse momento e dessa questão, apesar da gente ter visto no vídeo anterior que cada corte prepara o alimento de uma maneira que a criança seja capaz de engolir. O que tem em torno disso que é polêmico? E mito ou verdade? É essa questão de, se você tem o conhecimento de como preparar aquele alimento no corte certo e na consistência certa, não tem perigo. No vídeo anterior, vocês puderam ver que tanto a consistência quanto os tamanhos não vão impedir um fluxo de ar. A criança ela vai ter a capacidade de mastigar ou deglutir aquele alimento de uma maneira que não vai impedir o fluxo de ar. Então, a sua segurança nessa situação busque informação e, ao preparar, prepare os cortes da maneira correta, com as consistências corretas. Fazendo isso, no vídeo anterior vocês vão perceber, olhando as consistências, e quando vocês forem preparar o alimento, vocês vão perceber pelas consistências que dificilmente aquele alimento preparado daquela forma pode causar um engasgo que venha, de fato, faltar o ar e tal. Então, eu acho que o conhecimento nessa questão é a maior segurança. E esse reflexo do engasgo, ele é normal. Sim. Hoje nós estamos trazendo, então, um despertar, para a gente buscar informações de qualidade. A Daniela me deu uma dica, logo que nós chegamos aqui no espaço dela, dizendo, Karen, existe um aplicativo que os pais podem se utilizar, que é um aplicativo BLW Brasil, né? Isso. E que esse aplicativo pode complementar as informações que você está recebendo hoje através do nosso canal. Então, é bem interessante, eu acho que a gente se apoiar, nos cortes. A Dani mostrou alguns cortes, mas tem vários cortes diferentes também. Então, essa é uma dica que eu acho que está acessível na palma da mão das pessoas e que todos podem ter essa segurança. Tem alguns perfis no Instagram também que são mais direcionados para essa questão. Tem um que eu gostava muito também que chamava, acho que se eu não me engano, Mundo BLW. Então, assim, ao oferecer um alimento, uma coisa que eu fazia muito, como essa não é a minha área fim de atuação ali, eu também precisei dar uma estudada nesse universo quando eu optei por fazer o BLW, antes de oferecer esses alimentos, preparar, enfim. Então, uma coisa que me dava muita segurança era: eu preciso entender como eu quero oferecer a carne. Então, eu ia ou para o aplicativo, ou para esse perfil que eu confiava, que tinha uma certa credibilidade. Ou ia até uma nutricionista, especializada nisso, materno-infantil. Para cada alimento, eu entendia quais eram os cortes seguros e fazia daquela forma. Então, eu procurava alimento a alimento. Isso também pode trazer uma segurança bem legal. E aí, eu acredito
que para a gente fechar esse tema de como ter mais segurança ao oferecer os alimentos para o bebê, tirar esses medos que a gente tem durante a introdução alimentar, é também a questão de que existem vários métodos. A gente trouxe, a gente está finalizando com esse terceiro vídeo, nos 2 anteriores, a gente acabou frisando muito a questão do BLW, porque hoje em dia é o método que a gente tem conhecimento com mais vantagens de desenvolvimento, enfim, para a criança, mas as outras formas de introdução alimentar também são válidas. E aí cada mãe vai entender o que é melhor para a sua realidade. Então, por exemplo, a BLW hoje em dia, ela se mistura um pouquinho com a tradicional no que a gente fala da participativa. Com o João em algum grau, principalmente os momentos que eu estava um pouquinho mais ansiosa, eu acredito que não foi uma BLW tão pura, assim. Talvez eu tenha feito um pouquinho da participativa em momentos, assim, para ele entender que ele tinha que levar o alimento até a boca e tal, às vezes eu chegava a oferecer o alimento, que é mais ou menos o que acontece na participativa. Ainda que você use os alimentos amassados, tenta sempre ir dividindo eles, separando. Então, assim, aproveitar os marcos de desenvolvimento e estar alinhado a eles, né? Então, saber o que está acontecendo em cada momento. Então, por trás de uma introdução alimentar com sabedoria e com harmonia, né? Que eu acho que é principal, com leveza, né? Com essa leveza que exige um momento, e nem sempre é tão fácil quando você não conhece, é buscar informação de qualidade e ter essa sabedoria na maneira de conduzir os processos. Né? Aproveitar esse conhecimento e entender qual a maneira que ele vai funcionar para o teu dia a dia, não se cobrar, enfim. Dani falou no primeiro vídeo, fazer com que a família também se aprimore na sua relação do alimento, porque eu acho que é um ganho para a família. Isso. A partir do momento que nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, e o desejo de trazer algo muito especial para a vida deles. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que muda a intenção do alimento na mesa, e a família tem essa oportunidade de rever algumas coisas, buscar algo melhor para toda a família. E aí vem tudo isso com mais vontade. E a Dani está aqui também para ela auxiliar todas as famílias com essa visão que ela tem hoje. Um filho, né, mais velho que precisar de ajuda, eu acho que isso é importante. Procurar quem pode ajudar, os pais. E aí você está aqui para dar esse apoio para a família, né, Dani? Isso, no Espaço Nutrição em Casa. Então, lá no primeiro vídeo a gente até comentou um pouquinho mais que a minha especialidade é personal diet. Então, assim, eu olho muito a alimentação no contexto familiar e na viabilidade para toda a família. Então, esse apoio é algo que tem um valor inestimável. Isso. Então, onde existe um conflito, você transforma numa oportunidade de... Isso aí. Como é que vai funcionar melhor para cada contexto? Eu te agradeço de coração. Você sabe que você é uma amiga aqui. Nós temos alguns projetos juntos e te agradeço por ter participado. É muito grandioso. Eu que agradeço o convite. E vamos juntos por mais saúde para as nossas famílias. Exatamente. Karen, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.